Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Muito bem, meu caro vestibulando, o tema da aula de hoje é cone de revolução, uma das partes da geometria espacial métrica. O objetivo é eu apresentar o conceito de cone, apresentar os elementos, bem como as expressões para o cálculo de áreas e volumes, ok? Muito bem, então aqui está a definição de cone de revolução. Olha o que eu escrevi aqui. É um sólido geométrico circular que possui uma base circular e um ponto situado fora do plano da base, chamado de vértice. Ele é classificado como corpo redondo por ter como base um círculo e por ser gerado a partir da rotação plena de um triângulo retângulo, beleza? Aqui estão os principais elementos do cone, tá? Observem que em destaque nós temos o raio da base, considerando a base um círculo, nós temos o raio da base. A altura é a distância do vértice até o plano da base, é a altura do cone. A geratriz é o segmento de reta que liga o vértice até um dos pontos da circunferência da base. E o eixo é justamente uma reta que passa pelo vértice e o centro da base. Esses são os principais elementos do cone de revolução. Classificação do cone. O cone pode ser classificado, dependendo da posição do seu eixo, ele pode ser classificado como um cone oblíquo, ou ele pode ser classificado como cone reto, que é justamente o que é cobrado em prova. O cone é oblíquo quando o eixo, que é justamente a reta que passa pelo vértice e o centro da base, forma um ângulo agudo com o plano da base. Um ângulo menor que 90 graus. Por outro lado, se esse ângulo formado pelo eixo do cone e o plano da base for 90 graus, ele é classificado como cone circular reto. Aqui está como é obtido o cone circular reto. Observem que nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa G e catetos H e R, ok? E a rotação plena desse triângulo retângulo em torno do seu eixo vai dar exatamente o cone de revolução, o cone circular reto. É por isso que ele é chamado de cone de revolução, pelo fato de a gente conseguir obtê-lo a partir da rotação plena desse triângulo retângulo. Aqui está a planificação do cone reto. Observem que a altura é justamente o segmento de reta que liga o vértice até o centro da base. Observe ainda que pelo fato desse triângulo ser retângulo, eu poderia usar o teorema de Pitágoras para conheci dos dois, eu conheci o terceiro. A lateral do cone planificado vai dar origem a uma figura chamada de setor circular. O setor circular é justamente a superfície lateral do cone, é uma figura plana, bem como a base, que é outra figura plana, ok? Observe ainda que esse segmento de reta de A para B é exatamente a geratriz do cone, que nesse caso é o raio do setor circular. Observem que esse setor circular também forma um ângulo alfa, chamado ângulo central, ok? Aqui estão as expressões para áreas e volumes do cone. A gente vai tratar a partir de agora apenas do cone circular reto. Então nós temos como área da base, lembrando que a base é um círculo, e se é um círculo de raio R, a área da base pode ser calculada como π vezes R elevado ao quadrado. A área lateral, que corresponde ao setor circular, vai ser dada por π vezes R vezes G, onde R é o raio da base e G é a geratriz do cone. A área total é a soma das duas áreas, colocando o πr em evidência. Depois que eu somar, vai ficar π vezes R, que multiplica R mais G. Então, nós temos a área da base, a área lateral e a área total, ok? A expressão para calcular o volume do cone é dada por 1/3 da área da base, que é π vezes R ao quadrado, que multiplica a altura. Então, nós temos o volume do cone como 1/3 da área da base vezes a altura, beleza? Vamos à questão de número 1. Ela diz o seguinte: uma barra de chocolate na forma de um paralelepípedo reto, de 20 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 2 centímetros de altura, figura 1. Teve uma fatia de 2 centímetros retirado do comprimento, também na forma de um paralelepípedo reto, conforme indicado na figura 2. E o restante foi totalmente derretido e utilizado para a fabricação de bombons, na forma de cone reto, maciços com 4 centímetros de altura e 2 centímetros de diâmetro, conforme a figura 3. Usando a aproximação de que π é 3, e sabendo que todo o chocolate foi derretido, o número de cones que puderam ser fabricados foi, letra A, 54,
letra B 55, letra C 56, letra D 57 e letra E 58. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, nós temos uma barra de chocolate na forma de um paralelepípedo, 20 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 2 de altura, e foi retirado. Foi retirado um outro paralelepípedo, constituindo agora um paralelepípedo com quanto? 20 menos 2, então aqui eu tenho 18, com 6 de largura, com 2 centímetros de altura. Ora, o volume do prisma, nós sabemos que é dado pela área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. No nosso caso, a área da base é a área do retângulo. Então, o volume de chocolate, que eu vou chamar de VC, vai ser igual à área da base, 18 vezes 6, que multiplica a altura, vezes 2. Então, nós temos 18 vezes 12. Esse produto dará 216 centímetros cúbicos de chocolate. Já recortando os 2 centímetros, conforme o exercício nos forneceu. Ora, esse chocolate, 216 centímetros cúbicos, serão necessários, todo ele derretido, nós vamos confeccionar bombons na forma de cone. Agora eu vou calcular o volume do bombom. O volume do bombom, que é o volume do cone, ele é dado por 1/3 da área da base, que é π vezes r ao quadrado, que multiplica a altura. Ora, o volume do bombom a gente pode calcular substituindo os valores. O volume do bombom vai ser igual a 1/3. O π foi dado lá no enunciado como 3. O raio da base é 1, já que o diâmetro é 2. 1 elevado ao quadrado, vezes a altura do cone. Esse cone tem altura 4. Então, a gente chega à conclusão de que o volume do bombom é de 4, fazendo os devidos cancelamentos, centímetros cúbicos. Agora, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Ora, se um bombom precisa de 4 centímetros cúbicos, quantos bombons eu consigo com o chocolate todo derretido? 216 centímetros cúbicos. Quando eu fizer o produto dos meios pelos extremos, eu vou chegar à conclusão de que 4n é igual a 216, onde n vai ser igual a 216 dividido por 4, da onde então eu concluo que serão produzidos 54 bombons. Beleza? Resposta está na letra A. Vamos à questão de número 2. Um cilindro circular reto, com 7,5 centímetros de altura, observem que foi dado o valor da altura do cilindro, possui a mesma área lateral. A área lateral do cilindro é a mesma área lateral de um cone reto, cuja geratriz mede 10 centímetros. Então, observem que ele deu a altura do cilindro e deu a condição de que a área lateral de um é igual à área lateral do outro. Considere que a área lateral de um cone é dada por π vezes RG, ou π vezes GR, onde G é a geratriz do cone, é o raio, e R é o raio da base. E que a medida do raio da base do cone, outra hipótese, é 2 centímetros a mais que a medida do raio da base do cilindro. O volume desse cilindro supera o volume do cone, ou seja, o volume do cilindro são quantos centímetros cúbicos a mais que o do cone? Letra A, 22 π centímetros cúbicos. Letra B, 20 π centímetros cúbicos. Letra C, 24 π centímetros cúbicos. Letra D, 26 π centímetros cúbicos. E letra E, 28 π centímetros cúbicos, ok? Então, nós temos a altura, nós temos a geratriz, o raio da base do cone é 2 a mais que o do cilindro, e ele fala também que esses volumes, as áreas laterais são iguais. Então, vamos lá. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, nós temos um cilindro. Nós temos um cilindro com raio da base que eu vou chamar de R, ok? E a altura dele, por hipótese, é 7,5. Aí nós temos um cone circular reto, cujo raio da base é 2 centímetros a mais, R mais 2. E a geratriz desse cone, por hipótese, é 10. Ele disse que a área lateral do cilindro é exatamente igual à área lateral do cone. Então, eu vou igualar. A área lateral do cilindro é exatamente igual à área lateral do cone. Ora, mas a área lateral do cilindro é dada por 2π, que multiplica o raio da base, que é R, vezes a altura do cilindro, que é 7,5. Isso é igual à área lateral do cone, é π, vezes o raio da base do cone, é R mais 2, vezes a geratriz do cone, que é 10. Então, ele está dizendo que a área lateral de um sólido é exatamente igual à área lateral do outro. Beleza? Fazendo os devidos cancelamentos,
2 vezes 7,5 vai dar 15 vezes R, e aí eu vou aplicar a propriedade distributiva. 10 vezes R é 10R, mais 10 vezes 2 é 20. Ora, 15R menos 10R vai dar 5R. Isso tudo é igual a 20. Da onde, então, eu tiro que o raio da base do cilindro é 4 centímetros. A gente, então, agora pode voltar para cá e substituir o raio da base como 4. O raio da base do cone é 4 mais 2, que é 6. E usando o teorema de Pitágoras, a gente pode achar a altura como 8. 8 centímetros é a altura desse cone. Ora, como ele pediu qual é a diferença entre os volumes, eu vou calcular o volume do cilindro e do cone e vou fazer a diferença. Vamos lá, volume do cilindro, que eu vou chamar de V1, área da base, π vezes R ao quadrado, vezes a altura H. Ora, o volume do cilindro vai ser π, o raio é 4 elevado ao quadrado e a altura é 7,5. Ok? Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar que o volume do cilindro é 120π centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Agora nós vamos calcular o volume do cone. O volume do cone, ele é dado por 1/3 da área da base, que é π, vezes o raio 6 elevado ao quadrado, vezes 10, que é a altura vezes 8, que é a altura desse cone. Ok? 6 elevado ao quadrado é 36. 36 dividido por 3 é 12, vezes 8. O volume do cone, então, vai ser igual a 96π centímetros cúbicos. Como ele quer a diferença entre os volumes, eu subtraí o volume do cilindro e o volume do cone, obtendo, então, a diferença como sendo 24π centímetros cúbicos. Ou seja, o volume do cilindro tem 24π centímetros cúbicos a mais. Resposta letra C. Ok? Muito bem. Na aula de hoje, nós vimos um sólido de revolução chamado cone de revolução. Vimos também que ele pode ser obtido pela rotação plena de um triângulo retângulo, em torno de um dos catetos, ok? Destacamos a geratriz, a altura do cone, bem como o raio da base. E vimos que esse triângulo que vai dar origem ao cone pela rotação, sendo um triângulo pitagórico, vale o teorema de Pitágoras, ou seja, conhecido 2, eu posso achar o terceiro. Também destacamos as expressões para o cálculo das áreas, da base, lateral e total, bem como a expressão para calcular o volume do cone. Sendo o cone uma figura redonda, essa expressão cone de revolução é exatamente por conta da rotação plena do triângulo retângulo em torno do eixo. Tudo bem? O cone sendo equilátero, obrigatoriamente a seção meridiana é um triângulo equilátero, um triângulo que tem lados e ângulos iguais, ok? E esse cone, pela classificação que vimos, ele pode ser de 2 tipos. O da prova, que é o cone circular reto, que é exatamente aquele em que o eixo é perpendicular ao plano da base, e o cone oblíquo, que é aquele em que o eixo que passa pelo vértice e o centro da base forma um ângulo agudo com a base e um ângulo menor que 90, ok? Também destacamos as situações em que pode aparecer um problema, uma questão de prova, em que ele simplesmente relaciona o cone com o cilindro. Lembremos também que o cilindro é um sólido de revolução que é obtido pela rotação plena de um retângulo em torno do eixo, ok? Lembremos ainda, é muito importante essa relação que eu vou falar para vocês agora, que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, enquanto o volume do cilindro é apenas a área da base vezes a altura. Assim como o cone, o cilindro também pode ser reto ou pode ser oblíquo. Ele é reto quando o eixo é perpendicular ao plano da base, e ele é oblíquo, que é quando o eixo forma um ângulo menor que 90 em relação ao plano da base. Esses assuntos são extremamente importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.